Bom, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Marcos, capítulo 1. Evangelho qual escreveu São Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo de número 40. É difícil achar, hein? Depois de Mateus. Achou? Então não é tão difícil assim. Marcos 1, a partir dos versos 40. Quem achou, diga amém. Louvado seja Deus. A cura de um leproso. Um leproso aproximou-se de Jesus, suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Até aí. Deus, amado e maravilhoso Pai, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, nós te amamos, nós te adoramos, reconhecemos o teu senhorio e declaramos que através desta noite, todos os dias da nossa vida, o Senhor pode. Amém. O Senhor pode, porque tudo é teu. A vida não é nossa, Senhor, a vida é tua, o Senhor quem nos deu. Tudo está em tuas mãos. Clamamos a ti, no nome de Jesus. Opera o teu querer esta noite, de agora e para sempre em nossas vidas, ó Deus. Assim nós te pedimos, em uma só fé, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Aqui a Bíblia nos relata a cura de um leproso, a cura de um impuro, a cura de uma doença que naquela época não se podia chegar perto dela, ou perto de quem tinha essa doença. Mas a Bíblia também nos relata que no termo grego, a palavra não se refere só à lepra, e sim todas as doenças da pele, doenças da carne, e se estende às doenças que nós temos nos dias de hoje. Como a palavra grega, ela tem uma amplitude muito grande, nós podemos introduzir aqui a lepra e fazer uma pregação até mesmo temática, e usar a lepra como tema de vários assuntos atuais no meio da igreja, na nossa atualidade, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Aqui a Bíblia nos fala de um leproso, e o mais interessante é que Jesus tem algumas lições para nos dar nesse pequeno ato, nessa pequena cura. Então, nós lemos aqui Marcos, capítulo 1, a partir dos versos 40. Jesus cura um leproso, amém? Agora vamos voltar a atenção para a palavra de Deus. Quando Jesus cura um leproso, ele nos dá algumas lições. Ele demonstra que ele aceita a pessoa do jeito que ela está. Quando toda a sociedade o rejeita, Jesus vem e nos prova que ele aceita a pessoa do jeito que ela vem a ele, independente da situação. Jesus, ele não se afasta do pecador. Jesus, ele não olha para o pecado.
Jesus, ele olha para o filho, ele olha para a criatura, ele olha para o ser. Nós não podemos separar o pecado do pecador, porque sem o pecador não existe o pecado. Você está entendendo? Não tem como separar o crime do criminoso. Quem comete o crime é o criminoso. Então, o mundo até está contando uma mentira para nós. Ele nos diz que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Só que nessa frase tem uma vírgula: sem o pecador não existe pecado. Sem o ladrão não existe roubo. Amém? Então é importante que nós possamos entender isso, mas o mais importante é que, independente da situação, independente do teu pecado, independente da tua doença, independente do teu vício, Jesus está aqui e Ele quer se aproximar de você. Quais são as ajudas que nós vemos aqui nesse versículo? Primeiro, Jesus aceitou aquele homem. É interessante quando nós falamos que nós aceitamos a Jesus, quando na verdade é Jesus quem nos aceita, porque Jesus é perfeito. O imperfeito aqui sou eu, o falho aqui sou eu, aquele que se desvia sempre do caminho do Senhor sou eu. Então, quem tem que aceitar aqui é Jesus. E Jesus me aceita como eu sou, Jesus nos aceita como nós somos. Deus, Ele aceita você, e eu posso explicar isso para você. Deus, Ele nos aceita. Jesus, Ele sempre está disposto a nos aceitar. E nós temos que valorizar esse ato de Jesus. Nós temos que trazer isso para dentro de nós. Se nós não valorizarmos esse Deus que nós temos, se nós não valorizarmos esse Jesus que nos aceita, pode ser que aconteça isso com a nossa vida. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. Sabe quando aquela bola de neve começa pequenininha na nossa vida e ela vai descendo aquela ladeira e ela se torna uma grande bola de neve, e chega uma hora que nós não conseguimos mais parar? Porque muitas das vezes, irmã, nós pensamos que nós já estamos com lepra. Não, eu já estou com lepra, eu não posso me aproximar de ninguém. Eu vou fazer o que na igreja hoje? Eu estou leproso. Eu vou fazer o que hoje? Mas por que eu vou na igreja se eu estou leproso, se eu estou doente? Todo mundo vai olhar para mim de canto de olho, né? Assim como pode entrar uma prostituta com uma micro saia, com micro shorts, como que nós vamos olhar para ela? Será que nós vamos pegar uma peça de roupa nossa e cobrir as pernas dela? Ou nós vamos olhar para ela e nos afastarmos dela? Eu acho muito importante eu bater nesse tópico aqui, porque com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Eu creio que o único que realmente poderia se afastar do leproso era Jesus. Mas Jesus, Ele nos dá aqui uma prova de amor, uma prova de compaixão, uma prova de um infinito amor. Ele se aproxima daquele homem doente, daquele homem impuro, daquele homem que provavelmente estava fedendo, e Ele não faz como a multidão, se afasta. Então nós temos que estar preparados para isso, né? Aqui do lado existe uma biqueira. Toda vez que eu saio da igreja, eu vou para minha casa, aí eu passo aqui nessa rua. Nessa rua existem viciados, homossexuais, travestis, prostitutas e ponto de droga. Aqui,
não dá 200 metros da igreja. As portas da igreja estão abertas, amém? E é natural que essas pessoas entrem. Seria bom que essas pessoas entrassem mais vezes e ficassem. Mas muitas das vezes elas entram sob efeito de álcool. Quem conhece aquele senhorzinho que todo culto ele vem aqui, mas ele fica quietinho, ele entra e está sempre sob efeito de álcool. A palavra não consegue penetrar, não é aquela terra dura, terra batida. A Bíblia fala que a semente cai e se perde no meio do caminho, que existem pedregulhos, que existem espinhos. Às vezes a prostituta entra, mas ela está tão cheia de ódio, está tão cheia de raiva, está tão cheia de... e não fica. Mas são essas pessoas que Jesus quer que fique. São essas pessoas que Jesus se aproxima. Jesus andava com pecadores, com publicanos, com cobradores de impostos. E por que quando nós nos convertemos, por que quando nós somos curados, por que quando nós somos sarados, nós nos afastamos dessas pessoas? Nós olhamos essa pessoa como se ela fosse a pior pessoa do mundo e perdemos a capacidade de entender que Jesus veio para ela, veio para os órfãos, para as viúvas, para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. E se hoje você está são, meu irmão, se hoje você está sarado, se hoje você está sarada, ajuda quem está doente. Foi para isso que Jesus veio. E se hoje você está doente, amém, aleluia, você está no lugar certo, você está na presença de Jesus, você está nos pés de Jesus. Jesus pode te tocar, Jesus pode curar essa lepra, Jesus pode curar essa doença, mas nós temos que nos aproximar dele, amém? A Bíblia me ensina que quando o impuro se aproxima de Jesus e toca em Jesus, o impuro é purificado, e Jesus não se torna impuro. A mulher do fluxo de sangue, sofrendo há mais de 10 anos com aquela hemorragia, ela se aproximou, ela venceu a multidão, ela correu, ela tocou em Jesus. Jesus ficou impuro, sim ou não? Não. E ela ficou sarada, aleluia. Ela se tornou pura, glória a Deus. E é isso que acontece comigo e com você. Quando chega um impuro perto de nós, o impuro fica puro, porque o que está dentro de nós é maior do que está no mundo. Deixa vir até nós os endemoniados, deixa vir até nós os gadarenos, deixa vir até nós os gentios, deixa vir até nós os órfãos, as viúvas, as prostitutas, os viciados, os drogados. Sejam prudentes, mas não vamos nos omitir. Foi o que aconteceu com esse leproso. Jesus poderia sair de perto dele, porque era judeu, e o leproso, quando chegava perto de um judeu, o leproso tinha que gritar 100 metros longe, como daqui lá do outro lado da avenida. Leproso chegando, e aí as pessoas saíam de perto. Existia uma lei, ele era obrigado a dizer, e aí as pessoas se afastavam. Vocês já viram hoje os cantores famosos, até mesmo os cantores gospels, os evangélicos do nosso meio, eles andam, os pastores famosos, eles andam cercados de segurança, ninguém pode chegar perto. A multidão quer chegar perto, pastor Alberto, do pastor famoso. A multidão quer chegar perto do cantor famoso. Mas o que acontece? Eles estão cercados de segurança e eles não chegam perto de nós. Jesus não, Jesus falava, deixa que venha a mim até os pequeninos. Jesus ele entrava por meio da multidão, o que está acontecendo aí? Vão apedrejar essa mulher aí?
Opa, peraí, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então você está diante da pessoa certa, da pessoa que te quer, da pessoa que te ama, da pessoa que te aceita, da pessoa que pode transformar a sua vida, que pode curar a tua lepra, seja ela qual for. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que deveria de vir e veio, o Verbo encarnado, Deus na terra. Sabe, o certo seria nós voltarmos o culto para aquela pessoa que entrou. As atenções teriam que ser voltadas para ela. Mas está claro, está óbvio que ela não quer. E eu posso usá-lo como exemplo aqui. Você quer ser curado? Você quer ser sarado? Por que você está aqui essa noite? Por que você saiu de casa? Nós tivemos um exemplo logo no começo do culto. Estava falando com o pastor Alberto. Nós tínhamos mais um jovem aqui com problema de álcool e droga. Ele estava aí, não é irmã? Nós vimos. As pessoas têm problema, não tem problema? Eu tenho problema. Se você conversar com o pastor Alberto, ele tem problema. Olha ali, você conversar com a mãe do Bruno, ela tem problema. O Bruno não ministrou aqui maravilhosamente bem, mas se você conversar em particular com o Bruno vai te falar de áreas da vida dele que estão precisando de cura, de milagre. Qual é o erro? Qual é a dificuldade de você e eu assumirmos que temos problemas, que existem certas áreas da nossa vida que nós pecamos, existem certas áreas da nossa vida que elas não estão na plenitude de Deus, não estão nas mãos de Deus, porque nós entregamos na mão de Deus e pegamos de volta. A pessoa tem um pé na igreja católica e outro na igreja evangélica. Tem um pé no terreiro e outro na igreja evangélica. Tem um pé no samba e outro na igreja evangélica. Uma hora é samba, outra hora é poder do Espírito. Mas é o ser humano. Nós vivemos em constante guerra, amada igreja. A Bíblia nos diz que existe uma guerra da carne com o Espírito, e essa guerra só vai parar quando nós morrermos. Só que enquanto nós não morrermos, nós temos que lutar, né, pastor? A guarda tem que estar alta aqui, Jesus na frente. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Caiu, levanta, mas não deixa de vir na igreja, não deixa de orar, não deixa de buscar, não deixa de pedir. Jesus, Ele quer nos tocar. Ele tocou nesse leproso. Ele tocou no leproso, aonde ninguém tocava, Ele tocou. Na época não existia cura para a lepra, e Ele curou. Sabia que não existe cura para um monte de doença até hoje, mas Jesus está curando todas elas até hoje. E quando o médico tem que assinar milagre? E quando o atestado de óbito está pronto e no dia seguinte o cara acorda? E quando a medicina e a equipe médica e todos os remédios falham? E quando os amigos nos abandonam, a esposa nos abandona, os filhos nos abandonam, os pastores nos abandonam, a igreja nos abandona, e quando todos nos abandonam, será que você pode dizer, até Deus me abandonou? Não, Deus não nos abandona. Se você esperar algo ou alguma coisa de mim, aponta o dedo para mim agora. Todo mundo, aponta o dedo para mim, assim. Espero algo de você, pastor. Pode apontar, diga, espero algo de você, pastor. Sinto, lamento informar, não tenho nada para te dar, a não ser decepção, porque eu sou homem, e como homem eu sou falho, sou fraco, sou pecador. Se você esperar em mim, no Edir Macedo, no Valdomiro, no Emílio, no Luiz Hermínio, se você esperar no Silas, se você esperar em qualquer homem, maldito é o homem que confia no outro homem. Espere em Deus, igreja.
Confia em Deus, igreja. Ele nunca te deixará, Ele nunca falhará, e Ele quer tocar em você essa noite. Ele quer se aproximar de você do jeitinho que você está aí, mesmo você falando: eu sou um impuro, eu não mereço. Ele quer tocar em você, mas você precisa querer que Ele toque em você, na ferida, e a ferida dói. Às vezes nós enfaixamos ela, escondemos ela, mas por baixo da faixa tem o que? A ferida. E aí que Ele quer tocar. Quem me entende, diga amém. Quando todos fogem do leproso, Jesus, Ele dá um passo em direção ao leproso. Naquele momento Jesus estabelece algo com aquele leproso, estabelece algo com aquele homem, estabelece algo comigo e com você. Jesus estabelece uma relação, um relacionamento afetivo. O toque naquela época era algo muito íntimo. Não é que nem hoje, que a gente se vê, a gente abraça, né? Eu dei um beijo no rosto do pastor. Naquela época, tocar em alguém era algo íntimo, afetivo. E ainda mais tocar num leproso. Alguém puro tocar em alguém impuro. Você entende que Jesus quer te tocar da maneira que você está? Naquele momento, quando Jesus, Ele estabelece algo com aquela pessoa que estava doente, talvez um pecador, talvez uma doença do espírito, uma doença da alma, talvez somente a lepra, talvez somente as bolhas, talvez somente a pele. Jesus, ele se aproxima, Ele toca, e é como se Ele dissesse para nós aqui essa noite: eu estou te vendo, eu estou te tocando, você existe, você está vivo, você veio até aqui, você veio até mim, você veio até a igreja, porque você crê que eu, Jesus, estou aqui, e eu estou lhe respondendo: eu sei que você existe, por isso eu me aproximo de você. Eu sei que você sofre, por isso eu me aproximo de você. Eu sei do choro no teu quarto, por isso eu me aproximo de você. Eu sei das noites em claro, por isso eu me aproximo de você. Eu sei da vontade do suicídio, por isso eu me aproximo de você. Eu sei do teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa, por isso eu me aproximo de você. Eu sei do medo quando chega a madrugada, quando chega a escuridão, por isso eu me aproximo de você. Porque eu quero te curar, porque eu quero te tocar, porque eu quero transformar a tua vida. Jesus diz para aquele leproso, talvez não com palavras, mas no olhar: eu sei da tua existência, eu sei da tua dor, eu sei da tua mágoa. E por que Jesus nos diz isso? Jesus nos diz isso porque Ele nos ama. Jesus nos diz isso porque é um amor verdadeiro, porque isso é fato. Jesus nos diz isso porque Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida por mim e por você. Jesus nos diz isso porque Ele desceu do trono dEle, sofreu por mim e por você, se fez impuro sendo puro. Então Ele está aqui dizendo: filho, eu te amo. Filho, eu vim te buscar nas esquinas dessa vida. Filho, eu sei o que tens passado. A Bíblia nos relata, no primeiro versículo que nós lemos, de número 40, um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes me purificar. Olha a atitude do leproso, olha a atitude do doente, olha a atitude do pecador. Se aproximou de Jesus. Jesus o curou? O curou. Por quê? Porque ele se aproximou. A cura é do pastor Feu? Não. A cura é do pastor Valdir? Não. A cura é do pastor Alberto? Não. A cura é do pastor
do presbítero Sérgio, do pastor Alisson? Não. A cura é do Papa, do Padre? Não. A cura é divina. A cura é de Deus, é algo que nós não explicamos. Estava doente, mas agora eu não sei explicar, não está mais. Estava endemoniado, agora eu não sei explicar, não está mais endemoniado não, está são, está bom. Os demônios foram tudo embora, porque é algo divino. É algo que Deus faz através do Espírito Santo no nome de Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que o homem foi imediatamente curado. E Jesus, ele sempre está disposto a curar, sempre está disposto a libertar, sempre está disposto a transformar as nossas vidas. Mas nós queremos e precisamos ter esse princípio, nos aproximarmos de Jesus. Tudo começa quando a gente se aproxima dele. Tudo começa quando nós suplicamos a ele. Tudo começa quando nós dobramos os nossos joelhos. E por que dobrar os nossos joelhos? Porque nós reconhecemos que somos pequenos e ele é grande. Quando nós dobramos o nosso joelho e colocamos o nosso rosto no pó, nós voltamos a entender que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Quando nós nos cobrimos com um saco, com um pano de saco, quando nós jogamos cinza sobre nós, quando nós temos a humildade de reconhecer quem é o Senhor das nossas vidas, o Senhor das nossas vidas, ele passa a ser o Senhor de tudo que acontece nas nossas vidas. E por pior que seja a situação, por pior que seja a doença, ele é o Senhor. Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Tenha consciência e a certeza que ele está aqui. E mais ainda, ele quer te tocar. Se tem algo ou alguma coisa que tem te atrapalhado, se tem algo ou alguma coisa na sua vida que está encoberto, nós não precisamos saber. Nós, que eu digo, somos nós homens que vamos orar por vocês. Nós não precisamos saber. É você e Deus. É no seu quarto em secreto. É como se esse altar fosse o seu quarto em secreto. Você vai orar para Deus em secreto quando você se levantar do seu banco. Você vai expor para Deus o que realmente está acontecendo. E qual é a lepra que Ele precisa sarar? Qual é a área da sua vida que precisa ser sarada, que precisa ser curada? Qual cadeia que te prende? Qual o laço que te amarra? Quais foram os ferrolhos e as algemas que o diabo colocou em você? Pode ser em qualquer área da sua vida. Você não tem que falar para mim. Aqui existe um altar aonde o poder de Deus se manifesta, aonde a glória de Deus se manifesta, aonde nós invocamos o nome de Jesus. Ele é onisciente, onipotente, e é Ele quem pode realizar um milagre na sua vida. Somente Ele. Somente Ele. No versos de número 41, Jesus
diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Olha o que Jesus disse: eu quero. Talvez você pode ter se perguntado quando eu falei que Jesus queria te tocar. Não sou eu que respondo para você, é a Bíblia que te responde. E a Bíblia te responde: eu quero ser purificado. Nós estávamos conversando hoje, eu e o pastor Alberto, e eu falei para o pastor Alberto que o grande problema da humanidade, estou falando da humanidade, quando eu falo da humanidade eu me incluo porque eu sou humano, amém? Então não estou falando só da igreja, é o querer. Porque precisar, todos nós precisamos de Jesus, todos nós precisamos. Milagre, todos nós precisamos de milagre. Cura, todos nós precisamos ser curados. Talvez ali existissem dezenas de leprosos, pastor Alberto. A Bíblia não relata, mas nós sabemos que os leprosos, eles viviam em bandos isolados, longe das cidades. Aqui a Bíblia relata que um leproso se aproximou de Jesus. Nós temos outro relato de que 10 também se aproximaram, mas aqui um se aproximou. Nós estamos em muito mais de 10, de 20. Às vezes nós temos culto com 30, 40, 50, 60. Quantos se aproximam de Jesus? Então nem todos querem. Talvez você saiu da sua casa hoje com um pensamento: eu preciso de um milagre. Mas eu te pergunto, você quer um milagre? O Sérgio me perguntou algo na cozinha, que não vem ao caso de eu falar. Eu olhei para ele e falei: eu não quero. É como se o Sérgio virasse para mim e falasse: mas você precisa. E eu virei para ele e falei: não quero. Amém, Sérgio? Às vezes nós estamos aqui e Jesus está olhando e falando: está leproso, você precisa da cura, e você está falando: não quero. Às vezes você saiu de casa precisando da cura, mas está falando: não quero. Eu quero que você entenda que todos precisam de Jesus, Alisson, mas nem todos querem Jesus. Eu estou falando que todos precisam se separar, se santificar, mas nem todos querem se separar e se santificar. Eu estou falando que todos, a cidade de Paulínia, eu estou falando que o estado de São Paulo, eu estou falando que a nação brasileira, eu estou falando que o mundo, o ser humano, o planeta Terra precisa, mas não quer. E felizmente, não vou dizer infelizmente, eu vou dizer felizmente, essa palavra foi revelada. Jesus é para quem quer, não é para quem precisa. Eu, como pastor, eu não preciso enfiar Jesus Cristo goela abaixo de ninguém. Não é a evangelização que eu aprendi, biblicamente falando. A evangelização que eu aprendi é: arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. Tem que haver um arrependimento, tem que haver um querer, porque se nós ficarmos só no eu preciso, nós não vamos obter o milagre que nós temos que ser, porque nós temos que ser o milagre. Quando eu ando para as ruas da cidade, as pessoas dizem: você é um milagre. E as pessoas veem um milagre em você. Mateus 7,7 diz: pedi e vos será concedido, buscai e encontrarás,
batei e a porta será aberta para vós. Pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Então, depende de você buscar para encontrar, depende de você pedir para receber, depende de você bater para a porta se abrir, porque eu creio na palavra. Então é isso, amada igreja. Se existe alguém aqui essa noite, como esse leproso, que quer se aproximar de Jesus e obter a cura, a hora é agora. Fique de pé, nós queremos orar por você.